se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Queridos, boa noite. Eu gostaria de uma forma muito especial te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, verso 44 a 49. Lucas, capítulo 23, verso 44 a 49. Eu não sei quantos andam e caminham com Cristo Jesus há muitos anos
Quantos se converteram recentemente? E quantos ainda não tiveram um encontro real de sentir a presença de Deus não apenas em emoção, mas dirigindo a sua vida? Eu não sei, na verdade, qual é a experiência que você tem tido durante a sua vida com Deus. Nessa noite, nós vamos pedir a Ele que desvende os nossos olhos, o nosso coração, para enxergar coisas mais profundas quanto ao relacionamento que temos com o nosso Deus e que talvez poderíamos ter ainda. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 44 a 49, fala sobre a morte ou a crucificação de Cristo Jesus. E o texto diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Permaneceram a contemplar de longe todas estas coisas. Queridos, algumas coisas são difíceis de esquecer, como por exemplo, o Brasil foi pentacampeão em que ano? 2002, contra a Alemanha. Algumas coisas são difíceis de esquecer. Quem gosta de futebol e quem não gosta de futebol sabe que o Brasil é pentacampeão e muitos lembram qual foi a data ou o ano que o Brasil ganhou o pentacampeonato. Outras coisas, como por exemplo, não tão alegres e não tão festivas quanto, ou não tão festiva quanto o pentacampeonato do Brasil, Segunda Guerra Mundial. Todos nós, por mais que não vivêssemos naquele período, foi um marco na história, algo que marcou a vida de toda a humanidade. As pessoas muitas vezes classificam alguns fatos como depois da Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Um espetáculo que marcou as nossas vidas, o pentacampeonato. O mundo parou para poder assistir à Copa do Mundo, o Brasil parou, e principalmente para poder ver a final, parou para ver aquele espetáculo, e o mundo também parou assistindo a Segunda Guerra Mundial. Espetáculos alegres e tristes, constrangedores também, que acontecem ao longo da história humana. Mas existem espetáculos grandiosos que alteram a vida do ser humano, felizes e alegres, mas espetáculos que afetam poucas pessoas, às vezes uma família, como por exemplo, a Luciana, que está grávida, prestes, quinta-feira vai nascer a filha. É um espetáculo, o dar à luz, que marca a história de uma família. Como foi para mim esperar pelo nascimento. Eu achava que ia esperar 9 meses pelo nascimento da Laura, e foram 7 meses e pouco. Foi um espetáculo vê-la nascer e esperar cada momento, cada expectativa criada esperando por um momento. Aqueles que aprendem a valorizar, por exemplo, um jardim, a rosa que brota, o espetáculo da vida que nasce todos os dias, às vezes a flor lá na esquina. Outros que gostam de frequentar, e eu particularmente gosto de frequentar floricultura e escolher rosas, e que mulher não gosta de receber rosas, e às vezes é marcado um momento na história em que ela recebe uma rosa especial. Eu não esqueço, e a Cris não esquece, depois você pode perguntar para ela. Em fevereiro de 2006, ela foi me visitar no dia 15 de fevereiro de 2006, em Frutal, antes do nosso casamento. Ela chegou, logicamente, ela foi pousar na casa do pastor,
com a família dele, e na manhã seguinte eu cheguei para ela com um buquê de rosas azuis. E ela não esquece desse buquê de rosas azuis nunca. Foi uma coisa que marcou a vida dela. Esse espetáculo que é a vida, de receber algo agradável e que marca as nossas vidas. Queridos, o espetáculo nem sempre é agradável, como eu disse. Mas o espetáculo normalmente é aquilo que marca as nossas vidas e que interfere em nossas vidas de alguma forma. Quer seja numa flor, ou quer seja no nascimento de alguém, ou na conquista de uma vitória ou de um campeonato, ou às vezes, até mesmo, na morte de alguém. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler, esse texto fala exclusivamente e se restringe à crucificação de Cristo Jesus. Jesus, ele morre em um grande marco chamado de espetáculo da crucificação. Naquele período, as pessoas se reuniam para ver a crucificação, para assistir à crucificação, como nós, nos nossos dias, nos reunimos em volta da televisão ou em estádios de futebol para assistir campeonatos de futebol. As pessoas, elas gritavam na mesma intensidade que gritamos gol nos nossos dias. Nós conhecemos, ou muitas pessoas conhecem a história, Jesus, quando Pilatos apresenta a multidão, elas gritavam incessantemente: crucifica Jesus, nós o queremos morto, crucifica-o. E as pessoas gritavam incessantemente, Jesus ouvia, a família de Jesus ouvia, e não só eles ouviam, como os amigos, os discípulos de Jesus que o amavam profundamente, ouviam uma multidão gritar intensamente: crucifica Jesus, sem nenhum remorso. E Pilatos então lava as mãos e diz: eu lavo as mãos, eu não quero a culpa do sangue desse homem sobre a minha vida, esse homem justo. E as pessoas que gritavam crucifica-o, disseram: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos, mas crucifica-o. O espetáculo da crucificação. O versículo 48 revela claramente isso para cada um de nós. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. As multidões reunidas para esse espetáculo. Queridos, esse texto nos apresenta o palco do espetáculo de Deus. O palco do espetáculo de Deus, que é o mundo. E o maior espetáculo de todos, que foi a crucificação do seu próprio filho. Mas o que esse espetáculo que marcou a vida do ser humano e que dividiu a história, e nós hoje vivenciamos o ano de 2013, depois de Cristo Jesus, um homem que é lembrado e que marcou a vida de pessoas e que transformou nações, que transformou vidas e que nos faz estar aqui hoje, nessa noite, reunidos como seus filhos, como seus servos, como seus amigos, unidos no sangue de Cristo Jesus. O que esse marco provoca, o que ele pode nos apresentar aqui nessa noite. O palco do espetáculo de Deus, ele nos apresenta a insistência da vida, ou o verdadeiro valor da vida. Nós não podemos olhar para a morte de Cristo Jesus sem pensarmos naquilo que ele viveu. A morte dele teve valor e teve sentido porque ele viveu uma vida íntegra, digna e de valor, resgatando o valor das pessoas que estavam à sua volta. Nós não podemos, o espetáculo da crucificação, ele não se restringe apenas na crucificação, mas também no caminho até chegar à cruz. Ninguém vai a um velório simplesmente por ir. As pessoas vão a um velório, ou vão até ao cemitério, ou vão até um culto fúnebre, em respeito ao valor que a pessoa tinha em vida, aquilo que ela representava. Não podemos falar da morte de Cristo Jesus, ou ler um texto sobre a morte de Cristo Jesus, sem lembrar daquilo que ele ensinou e representou na sua própria vida, encarnado como Deus, dizendo que nos amava, compartilhando a sua vida, mostrando o verdadeiro valor da vida,
mostrando que não devemos entregar a nossa vida, entregar os pontos, e que a vida não se restringe simplesmente nos problemas ou nos momentos que enfrentamos no momento atual, no presente. Eu não sei qual é o seu problema, quais são as suas dificuldades, quais são as suas tentações, quais são as suas provações. Eu sei que Jesus conhece as minhas, as suas, como Ele conhece as dos discípulos e de todas as pessoas com quem Ele compartilhou a sua vida. Jesus veio ao mundo não apenas para salvar as nossas vidas, mas para compartilhar a sua vida conosco, e através desse compartilhar a sua vida conosco, se fazendo um de nós, então salvar as nossas vidas. O que eu sei é que quando Jesus estava vivendo aqui na terra, Ele desceu à terra se fazendo um de nós. E ao descer à terra se fazendo um de nós, se igualando a mim e a você, Ele... Vitor Hugo, você está aqui na igreja? Que bom. Ele valorizou crianças como Vitor Hugo. Tinha valor. E os discípulos, às vezes, em um determinado momento da história, não quiseram deixar as crianças chegarem até Jesus, porque Jesus estava ensinando, mostrando coisas profundas com relação à vontade de Deus ao ser humano, às famílias. Então as crianças queriam abraçar Jesus, queriam beijar Jesus, queriam ouvir histórias de Jesus. E Ele diz: deixai vir até mim os pequeninos, não os embaraçais. Valorizava crianças, que muitas vezes nós não valorizamos. Ele uma vez foi indagado pelos discípulos assim: Senhor, aquele menino é cego desde nascença, nós o conhecemos. Quem pecou? Os pais ou ele, para que merecesse tal castigo? Jesus disse: nem ele e nem os pais pecaram para que ele estivesse nessa condição. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. E Jesus então vai até aquele menino, o toca e transforma a sua vida. Jesus compartilhava o seu poder, a sua vida, com as pessoas que aparentemente eram rejeitadas, aparentemente não, com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Uma vez, caminhando para a festa em Jerusalém, para uma festa muito nobre, muito conhecida em Jerusalém, Jesus estava com seus discípulos e com toda certeza eles estavam bem arrumados e concentrados em chegar logo. Eles não queriam chegar atrasados, eles queriam chegar antes, pegar os melhores lugares, conversar com as pessoas antes que a festa começasse. Mas no meio do caminho tinha um lugar chamado Betesda, um lugar em que as pessoas que estavam ali tinham sido esquecidas pelas suas famílias e pela sociedade. Ninguém visitava aquele lugar chamado Betesda para levar um pão ou dinheiro para aquelas pessoas. Elas eram rejeitadas. E Jesus então para o seu trajeto, desvia o seu foco, vai até um homem que estava ali, um paralítico que estava ali há vários anos, e diz para ele, a palavra de Deus diz em João 5, que Jesus, olhando para ele, conhecendo a sua vida e quanto tempo ele estava ali, pergunta para aquele homem: quer ser curado? Aquele homem não sabia quem era Jesus. Ele diz: Senhor, como posso ser curado se não tenho quem me coloque no tanque quando o anjo desce e agita a água para que o primeiro que entre seja curado? Como eu posso ser curado se eu não tenho ninguém? Todo mundo aqui é egoísta, quer ser o primeiro, todo mundo aqui precisa tanto quanto eu e quer se jogar na água para ser curado. Eu não tenho ninguém que me ajude. Então ele diz: filho, levanta e anda. Estão perdoados os teus pecados. Jesus, durante o seu ministério, durante a sua vida, ele se dedicou em compartilhar a sua vida com o outro. Tudo que ele tinha de mais precioso. E o que ele tinha de mais precioso era tocar a vida das pessoas que necessitavam e transformar, dar-lhes aquilo que eles mais precisavam. Quando era pão com milhares, 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças.
Então ele agradece a Deus os 5 pães e 2 peixinhos e compartilha com todos, e todos se alimentam de apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica, farta as pessoas, dá a elas aquilo que elas precisavam. Mas não só isso, ele encontra com Jairo. Jesus estava caminhando, então encontra com Jairo. E Jairo, aflito: Senhor, a minha filha vai morrer, a minha filha está muito mal, eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor pode curá-la. Ele diz: vamos até a sua casa, para poder ver a sua filha. E no meio do caminho, novamente no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus. E Jesus, indo ao encontro de uma família, para curar alguém, junto com uma multidão, alguém é curado. E quando Jesus chega à casa de Jairo, a notícia é: a sua filha está morta. E Jesus fala: não, ela não está morta, ela apenas dorme. Entra na casa e ressuscita a filha de Jairo. E num texto um outro texto também muito maravilhoso e profundo, 2 multidões se encontram com objetivos completamente diferentes. Uma multidão que seguia Jesus à vida se encontra com outra multidão que saía da cidade para enterrar o filho de uma viúva. 2 multidões que se encontram. Uma multidão que seguia a morte e uma multidão que seguia a vida. E essas multidões se encontram todos os dias, nos nossos dias atuais. Nós nos deparamos com a morte todos os dias. Nós nos encontramos com pessoas que não conheceram a vida e que têm vivido uma vida vazia todos os dias. Então Jesus encontra com essa multidão que seguia a morte, e muitas pessoas com coração vazio e vidas vazias. Então transforma a vida daquela mulher e ressuscita aquele filho. Jesus viveu para compartilhar a sua vida com os outros, e mais do que isso, mostrar para nós que esse é o caminho que devemos seguir. As crianças estão estudando esse trimestre sobre imitando a Jesus. Esse nada mais é do que o nosso objetivo para ser feliz. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ser feliz? Quer ter uma família feliz? Imite Jesus. Dê aos outros o que Jesus deu. Jesus compartilhou a sua vida para que nós pudéssemos olhar, observar, como conversei com os adolescentes hoje. Nós lemos um texto em que a palavra de Deus dizia assim: vocês veem, mas não observam. Ouvem, mas não escutam. É necessário nós olharmos para Jesus e imitá-lo. Ele nos apresenta em sua vida a insistência da vida, o palco do espetáculo de Deus, que é o mundo à nossa volta. Nesse quadro da crucificação, nos arremete a pensar na vida de Cristo Jesus e no espetáculo que foi sua vida e a sua morte, nos apresentando então a insistência da vida, que a dor não é maior do que o amor de Deus, que Ele manifestou a sua glória em nossa necessidade, que o verdadeiro valor da vida está em Cristo Jesus, que precisamos compartilhar a nossa vida como Ele compartilhou, e que juntos somos um em uma direção. E essa é, sem dúvida, o sentido da nossa vida. Sem dúvida, o sentido da nossa vida. Que somos um em uma só direção, seguindo um só mestre, um só caminho, em um só caminho. Mas o texto não nos fala apenas, não nos faz pensar apenas sobre a insistência da vida em Cristo Jesus, mas fala também da teimaria da morte, ou de uma insistência negativa em que revela para nós que tudo tem um fim, e que nesse fim talvez pode ser uma continuidade de uma vida com Cristo Jesus,
uma continuidade com Cristo Jesus. O palco do espetáculo de Deus nos apresenta a insistência da vida, ou o valor da vida, o valor que a vida tem de verdade, de fato, mas também a insistência da morte. Ela está presente todos os dias à nossa volta. E ontem eu vi um filme que o título ele não tem muito a ver com o propósito. O título do filme, se você puder assistir, é muito bom. Nós vamos assistir, Mateus, com a UPA. O filme chama Todas as Minhas Ex. Todas as minhas ex. As minhas ex. Um negócio assim. Um rapaz que perdeu os pais quando era muito pequeno. Muito pequeno. E então, o seu tio não tinha valor algum em sua vida. O seu tio era um homem que cultivava o valor de o amor de todas as mulheres que estavam em sua volta, mas que não se comprometia com nenhuma delas, apenas as usava. Então ele tem uma decepção amorosa com seus 12 anos, e o tio então vai ensinar para ele que o poder do amor está naquele que se apega menos às pessoas. O valor do amor, guarde isso, o valor do amor está naquele que se apega menos ao relacionamento e às pessoas. Aquele que tem poder no relacionamento, aquele que se importa menos. Ele aprendeu isso. Então ele começa a se relacionar com várias mulheres. E a história, ela se revela no casamento do seu irmão, do irmão desse rapaz. E as pessoas que estavam naquele casamento, inclusive a noiva, odiava esse rapaz, porque ele só sabia usar as pessoas. Então, ele começa a delirar e a sonhar e a pensar naquilo que era a vida dele, aquilo que representava a vida dele, que não tinha valor algum. E algumas coisas vão acontecendo, e o que mais marca nesse filme é que ele é levado ao futuro, no dia do seu velório. E só havia uma única pessoa no seu velório. 2 pessoas. O pastor, que tinha a obrigação de enterrar o defunto, e o seu irmão. Somente 2 pessoas. E ele então se pergunta, mas espera aí, mas só 2 pessoas? Como assim? Como 2 pessoas? Por que somente 2 pessoas? E a resposta que veio foi, você só cultivou ódio, você só cultivou rancor, você só usou as pessoas. Quem mais estaria no seu velório? Quem mais estaria? Aí em Frutal, eu tive a experiência, e não é prazer, é experiência, de fazer 26 cultos fúnebres sozinho. Na semana que eu cheguei da minha lua de mel, foram 4. Eu fiz culto fúnebre que tinha 10 pessoas, e eu fiz culto fúnebre que tinha 1000 pessoas. 1000 pessoas. Porque em respeito à pessoa que tinha morrido, o valor que a pessoa tinha em vida, os valores que ela tinha cultivado. Nós vivemos muito e pensamos muito pouco no valor que a vida tem. E em como devemos usar a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. A morte nos ensina que somos iguais e vamos para o mesmo lugar. Pelo menos, quando eu falo mesmo lugar, eu estou falando debaixo da terra. Mas sabemos que existem 2 lugares. E existem 2 encontros com Deus. Porque Deus também está presente no inferno. Existe o céu e o inferno. Deus está presente em ira e disciplina no inferno. Como está presente de braços abertos para receber cada um no céu. De acordo com a vida que viveu. Eu aprendi uma coisa. Que o que se leva da vida é a vida que se leva. E nada mais do que isso. O que se leva da vida é a vida que se leva. E absolutamente nada mais. A teimaria da morte, ela está presente. Ela ensina que temos o mesmo fim. E que há um motivo maior para vivermos do que para nós mesmos. Jesus morreu para isso. A morte alcançou o autor da vida. O texto que nós lemos fala sobre a morte do autor da vida.
ela alcançou e Ele morreu, tomou o nosso lugar na cruz. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a nossa vida. E esse é um dos cânticos que já foi mais cantados. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Mas o que muitas vezes vemos são pessoas que conhecem e que cantam, mas vivem às vezes como se não conhecessem esse amor, não conhecessem esse valor da vida. Queridos, o palco do espetáculo de Deus nos apresenta a insistência da vida, mas também a teimaria da morte. A insistência da morte, ela está presente, é real, é verdadeira, ela vai chegar. Um dia ela vai bater a nossa porta. Um dia ela vai bater a nossa porta. Só que, por fim, o palco do espetáculo de Deus nos apresenta a insistência da vida, a teimaria da morte, mas também uma coisa maravilhosa, a esperança da salvação. A esperança da salvação. Nós cantamos e lemos e estamos aqui porque acreditamos que Deus é o nosso Senhor, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele veio ao mundo com o objetivo de salvar as nossas vidas, de transformar a nossa casa, de transformar a vida dos nossos filhos, de transformar as nossas vidas com o objetivo de vivermos para um dia estarmos no céu. Nós como cristãos, nós como servos do Senhor Jesus Cristo, nós como pessoas que conhecem a palavra, como pessoas que entendem que Jesus veio ao mundo para salvar as nossas vidas, para mudar as nossas vidas, nós como pessoas que conhecemos e como pessoas que talvez ainda não tenham entregado a sua vida a Jesus, entregar o que é mais precioso. Eu sou casado e entregar o que é mais precioso é reconhecer diante de Deus, esse é o altar, é reconhecer: Deus, Tu és a salvação do meu casamento. Deus, Tu és a salvação da minha vida. Deus, Tu és a salvação da minha casa. Deus, Tu és a salvação do meu namoro. Deus, Tu és a salvação da minha vida. Tu és, e não eu. Tu és. Queridos, quando o vento sopra forte, quando o sentimento, a frustração, a tristeza, a angústia predomina em nossos corações, quando o filho às vezes fala o que não gostaríamos de ouvir, quando a esposa às vezes fala o que não gostaríamos de ouvir, quando a nossa família não é o que gostaríamos que ela fosse, é necessário reconhecer que Ele é quem pode salvar a nossa vida, que Ele é a esperança. Às vezes lutamos desesperadamente para salvar as nossas vidas, para fazer alguma coisa por nós mesmos, quando tudo que deveríamos fazer era entregar nas mãos de quem pode fazer o que não temos condição de fazer. E é isso que esse texto nos mostra. Jesus morreu por isso, para nos salvar, para salvar a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, nos salvar de nós mesmos. Nos salvar de nós mesmos. Queridos, como vivemos? Para quem vivemos? De quem é a nossa família? A minha filha não é minha. Meu casamento é para Deus. O meu namoro é para glorificar a Deus. A nossa vida é para glorificar a Deus. Querido, se você ainda não teve a experiência de entregar a sua vida para Cristo, de tê-lo como a salvação dos seus problemas, como a salvação do seu passado, que você não é capaz de mudar, do futuro que você precisa alcançar. Se você não teve a oportunidade de fazer isso, faça. Porque Ele morreu para termos uma experiência de vida
que nós não podemos proporcionar a nós mesmos. Não podemos. Não podemos. Feche seus olhos. Quero convidar o ministério de louvor para vir à frente. A esperança da salvação nos faz pensar que a nossa vida não se resume em dias ou anos. Que vivemos com os olhos voltados para os céus, para as promessas de Deus. Que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E que Ele vai nos dar mais do que precisamos.